há sempre cualquier coisa que está para acontecer e agora mesmo está para acontecer unha linda mesa servida en quente aquí nas Correntes. Vou tentar ser mínimamente xato e intermediar neste leque que é variado, é viaxado, é premiado, é tudo. Li algo de todos, menos do Pedro Rapolo, que é, para min, o máis inédito e inaudito. Mas para iso está aquí hoxe, para ouvilo primeiro. Entón vamos manter a orden, ninguén pediu outra coisa, a orden que está no programa, e entón pasaría a ser Bruno Vieira Amaral. Un autor moito xoven, depende con que se compare, xa do punto de vista. Mas, bom, é un dos máis recoñecidos escritores portugueses da nova xeración, romancista, biografista, cronista, contista, en fin. Entrou ruidoso en campo con premio no seu primeiro romance, mas, bom, as primeiras coisas, o que seguirán outros, romances e premios, mas há por aí unha biografía e todo o mundo creo que coñece, xa é un habitual das Correntes. Bruno Vieira Amaral. Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, obrigado à Câmara da Póvoa de Varzim e a toda a organização das Correntes. É uma honra voltar aqui presencialmente às Correntes, é sempre um gosto estar aqui. Eu trago sempre as coisas escritas porque não confio no improviso. E no centro da história, desta história, que eu vou-lhe chamar história à falta de um melhor nome, no centro desta história estão algumas coisas que não me aconteceram, outras que aconteceram sem que ninguém soubesse interpretar os sinais e outras que foram previstas e até antecipadamente vividas, mas nunca aconteceram. Lembro-me de um dia, no almoço de família, ter prometido à minha avó, e aqui estou a cumprir uma tradição das Correntes, que é vir aqui e falar da avó, ou então de Jorge Luís Borges, mas hoje só falo da minha avó. E nesse almoço prometi à minha avó, quando recebesse o meu primeiro salário a sério, faríamos uma viagem ao Brasil. Ganhei o meu primeiro salário a sério, a minha avó morreu e nunca fizemos essa viagem. Em minha defesa, devo dizer que o primeiro salário nem sequer dava para ir ao aeroporto, quanto mais para ir para o Brasil. Mas eu tenho a certeza que a minha avó imaginou essa viagem que nunca aconteceu. Anos depois, visitei o Brasil por 2 vezes, estive em São Paulo, nas 2 ocasiões, e em Salvador da Bahia. E em São Paulo, como era de esperar, alguma coisa aconteceu no meu coração. Duvido que a minha avó tivesse apreciado a dura poesia concreta das esquinas da cidade, embora eu tenha pensado nela quando visitei o cemitério da Consolação e quando visitei a campa do ator que fazia de Zé das Medalhas no Roque Santeiro, o Armando Bogos. Em Salvador já me lembrei mais da minha avó. O Brasil da imaginação da minha avó devia ser mais parecido com a capital da Bahia do que com São Paulo. Mas aquilo que importa na triste contabilidade dos acontecimentos que realmente aconteceram é que aquela viagem prometida no almoço de domingo, enquanto nos deliciávamos com uma feijoada de choco no Café do Manel, nunca aconteceu. Outra coisa que não aconteceu, em 1985, eu agora não me recordo ao certo em que mês, uma vidente, cujo nome também me escapa, previu que Marco Paulo, então no auge da fama, iria, até ao final daquele ano, casar-se com uma espanhola. Depreendo pelo vosso sorriso que saibam que isso não aconteceu. O casamento não aconteceu, o que não me impede de imaginar uma faustosa boda numa quinta alentejana com uma noiva de Almodóvar, o cineasta, não a terra, e Maria Dolores Pradeira a cantar El Rosário de mi Madre. Até hoje, Marco Paulo, de quem a minha avó gostava muito, continua solteiro. Desconheço se naquele ano outro cantor popular português qualquer terá casado com uma cidadã espanhola, mas divirto-me a imaginar o que terá corrido mal para a previsão falhar tão rotundamente.
Será que a vidente confundiu uma mancha de gordura na bola de cristal com o mapa de Espanha? Será que tomou o formato das borras de café pelos caracóis de Marco Paulo? Ou será que confundiu Marco Paulo com José Saramago? Errar na interpretação dos sinais do futuro e ficar à espera de coisas que não acontecem não é assim tão invulgar. Agamenon, comandante dos gregos, esperava há 9 anos nas praias de Troia pela hora da vingança. Um adivinho, Calcas, tido como o mais sábio dos homens e que recebera do Olimpo o dom de prever o futuro, disse-lhe que só triunfaria com o auxílio de Aquiles. Como todos os maus líderes, que tendem a ouvir os bajuladores e a ignorar os sinceros, Agamenon não lhe deu ouvidos, enxotou-o como se enxota uma mosca e preferiu acreditar num sonho que ele próprio tivera e que o incitava a avançar com as tropas contra a cidade fortificada, onde Paris e Helena gozavam as delícias do amor adulto. Acontece que esse sonho lhe fora habilmente implantado por Zeus, que naquela altura não queria agradar a gregos e troianos, queria mesmo agradar aos troianos. E o resultado foi uma pesada e humilhante derrota dos gregos às portas de Troia. Mas quando o assunto é presságios, maus presságios e presságios mal interpretados, ninguém na história se compara a Júlio César. Certa manhã, quando ainda não era imperador, acordou perturbado por um sonho em que violara a própria mãe. No entanto, os intérpretes de sonhos, um ofício que na antiguidade tinha muita saída profissional, apressaram-se a tranquilizá-lo. O sonho era, afinal, um bom presságio. Júlio César, de acordo com a interpretação, seria árbitro do mundo, porque a mãe que ele subjugara em sonhos não era a mãe dele, Aurélia Cota, era o nome da senhora, mas era a terra, a nossa mãe comum, isto nas palavras do historiador Suetónio. Talvez inebriado por esse presságio que se cumpriu, e a contento de Júlio César, a partir daí ele ignorou os muitos sinais que anunciaram a sua morte. Na sepultura de Cápis, fundador de Capua, os romanos descobriram uma inscrição em grego que rezava: quando os ossos de Cápis forem descobertos, um descendente de Iulo morrerá à mão dos seus parentes. Júlio César não ligou. Nos últimos dias de vida, disseram-lhe que, ao atravessarem o Rubicão, onde a sua sorte se decidira anos antes, os cavalos que ele consagrara se tinham abstido de comer e choraram profusamente. Júlio César também não ligou. Um arúspice alertou-o para o perigo dos idos de março. Júlio César também não ligou. Na véspera dos idos, várias aves desfizeram, na Cúria de Pompeu, onde Júlio César veio a morrer, um carriço que levava no bico um ramo de loureiro. E Júlio César também não ligou. E na noite antes de morrer, o imperador sonhou que voava por cima das nuvens e apertava a mão a Júpiter. Eu teria desconfiado deste sonho, mas ele também não ligou. À luz de todos estes avisos e pronúncios, a última frase de Júlio César, enquanto era apunhalado, até tu, Brutus, adquire uma ressonância cómica. É que não foi por falta de aviso. Mas permitam-me aqui que regresse a previsões falhadas. Ao longo da história, a cidade de Lisboa foi abalada por vários terremotos, mas dessa história de destruição e terror há 2 que se destacam. Um que aconteceu e outro que não aconteceu. Do que aconteceu, já muito foi escrito, todos sabem, ocorreu no dia de Todos os Santos de 1755, às 9h10 da manhã, mais coisa menos coisa, quando a cidade foi destruída por esse sismo, depois foi engolida pelas águas e, finalmente, consumida durante dias por um fogo devastador. Agora, do terremoto que não aconteceu é que poucos terão memória. Foi previsto em 1989, já se vê que aquela década foi muito forte em previsões erradas. Não sei se a autora foi a mesma do casamento falhado de Marco Paulo, mas previu o dia e a hora exatos, era um domingo às 14h. Eu digo que este terremoto não aconteceu, mas se calhar estou a ser impreciso. De facto, naquele domingo ameno, o terremoto não aconteceu, mas na nossa imaginação ele já tinha acontecido. De facto, aquele terremoto só não aconteceu mesmo na realidade. O dia estava calmo, soalheiro, enquanto os nossos espíritos estavam cobertos de nuvens de
apreensão. E naquele dia éramos como os palitos de fósforo numa caixa, aguardando que o destino se cumprisse ou se abatesse sobre nós. Esta imagem dos fósforos encontrei há pouco tempo num pequeno livro de Robert Walser, em que se lê: enquanto o fósforo estiver a descansar dentro da caixa, sem ser utilizado e sem ser desafiado, ele não possuirá qualquer valor particular. Eles aguardam, por assim dizer, as coisas que estão por vir. E o que está por vir, acrescento agora eu, no caso de um fósforo ou mesmo das nossas vidas obedientemente arrumadas numa caixa, é o fogo. Agora divago um pouco. Nesse livro de Walser há um capítulo breve dedicado a um par de luvas. Luvas que estão fatigadas à beira da mesa. Quão tristes ficam as luvas quando não podem aconchegar uma bonita mão, escreve Walser. E, digo eu, essas luvas inúteis esquecidas numa mesa são de uma natureza afim à dos fósforos dentro da caixa. Mas ao contrário destes, que morrem no segundo em que se cumprem, para as luvas ainda há esperança, a de encontrarem as mãos certas. E, escreve também Walser, as luvas ficam felizes e radiantes quando isso acontece, embora a senhora que as calça permaneça pobre e infeliz. Nestas luvas de Walser levaram o meu pensamento, que facilmente se afasta do centro da história, para uma crónica de Rubem Braga sobre um par de luvas pretas. Nessa crónica escreve Braga: tem um ar abandonado e infeliz, como toda a luva esquecida pelas mãos. É extraordinário como parecem coisas mortas e ao mesmo tempo ainda carregadas de toda a tristeza da vida. E ao descrever as luvas desta maneira é como se descrevesse uma máscara funerária, um símbolo que não antecipa o que está por vir, mas que nos lembra de tudo o que aconteceu e do vago perfume que essas coisas exalam. Ora, o que é incrível, o que eu acho incrível é que em ambos os textos sobre luvas, deles emana o mesmo sentimento de tristeza. Observando com atenção amorosa o mesmo objeto, dois escritores muito diferentes encontraram algo idêntico. E isso talvez se deva à natureza das luvas sem mãos, ou seja a confirmação de uma máxima de Flaubert: para que uma coisa seja interessante, basta observá-la por muito tempo. Por falar em Flaubert e luvas, vamos agora até Madame Bovary. É a mão nua, Flaubert faz questão de sublinhar a nudez da mão, é a mão nua deslovada de Emma, que ao atravessar as cortinas amarelas do fiacre que roda interminavelmente pelas ruas de Rouen, é essa mão que nos diz o que se passa no interior do fiacre, entre a mulher do médico e o seu jovem amante, Léon. Páginas antes desse célebre encontro amoroso, que o leitor vê nitidamente, sem que jamais o veja explicitamente, Léon diz a Emma: quando entrou numa loja, fiquei na rua, vendo-a pelo vidro da montra tirar as luvas e contar o dinheiro sobre o balcão. A mão nua é a metonímia da nudez total de Emma, como bem já imaginara o seu amante. E a luva perdida, talvez caída no banco do fiacre, é o sinal de que se entregou ao jovem escrevente. E esta é outra utilidade de saber interpretar os sinais. Não para prever o futuro, mas para adivinhar o que se passa por detrás das cortinas amarelas de uma carruagem. Como vê, é fácil perdermos nas conversas e afastarmos do mais importante, do centro da história. E se eu não tivesse trazido este texto, provavelmente ainda vos iria falar das luvas pretas de João Alves, ou das luvas de boxe de Mike Tyson, ou até de chapadas de luva branca. E talvez vos falasse do fascínio recém-descoberto do meu filho por fósforos, e é sempre fascinante assistirmos a essa descoberta apavorada e fascinada do fogo por uma criança, e também de como ele se empolga com as histórias de Aquiles e de como chorou a morte do cão de Ulisses, Argos. Talvez vos falasse ainda de histórias de outros presságios, de outros adivinhos, de homens cegos, de uma bruxa suburbana que às quintas-feiras visitava a minha avó e de muitas outras coisas que não me aconteceram e que, por vergonha, me vejo obrigado a silenciar. Eu disse no início o que estaria no centro desta história, mas também queria que estivessem presságios, ou fósforos, ou luvas, ou coisas que não aconteceram e que agora já não poderão acontecer, pelo menos não da mesma maneira e não com as mesmas pessoas. Termino por isso com um conto de Lydia Davis,
intitulado O Centro da História, que é sobre uma escritora que tem medo de pôr no centro da história, no centro do conto, um furacão. Sobre este furacão, nada sabemos, a não ser que ameaça uma cidade sem chegar realmente a atingi-la. No final do conto, que é breve, percebemos que no centro da história, no centro de todas as histórias, nunca poderá estar o que aconteceu, porque o mais importante nunca acontece, ou então acontece quando menos se espera. Muito obrigado. Já passei um bocadinho o tempo. Bom, mas é complicado manter-se dentro do apertado. 4 minutos, mas vai-nos devolver, creo que Filipa que prometeu. Filipa Leal xoga en casa, de perto, mas tamén é viaxada, formada na Universidade do Porto, mas en Londres, poeta, xornalista, argumentista, en fin, bastante publicada, premiada e xa bastante coñecida por, creo que pola platea e por nós. Filipa, a máis xoven. Obrigada, Carlos. Eu, como o Bruno Vieira Amaral, também não confio no improviso e, portanto, trouxe um texto que vos vou ler. Prometi não chegar aos 10 minutos, portanto, dividimos irmamente o tempo entre os dois. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus companheiros de mesa. É tão bom quando nos sentamos a uma mesa de debate com pessoas que admiramos e com quem também gostaríamos de nos sentar à mesa de uma casa. Muito obrigada à Manuela Ribeiro e muitos parabéns à Manuela, ao Francisco Guedes e a toda esta extraordinária equipa que hoje celebra 25 anos de casados. Eu acabo de lançar aqui o meu novo livro, um conto, O Vestido de Noiva, uma edição da Relógio d'Água, que foi apresentado pela extraordinária Ana Margarida de Carvalho, e fiquei a pensar que não se faz a partida de trazer um livro como o meu, apesar de se chamar O Vestido de Noiva, para umas bodas de prata. Espero que me perdoem os leitores deste meu livro. Isto dos temas é sempre complicado. Este, para mim, é um pouco mais complicado ainda. É que eu escrevi um poema, que publiquei no livro Vem à Quinta-feira, cujo título era precisamente o tema desta mesa, o verso de José Mário Branco. Era, no caso, um poema sobre o 25 de Abril, que surgiu de um convite de João Paulo Cotrim para uma antologia de Abismo nos 40 anos do 25 de Abril. Acontece que esse meu poema, que era, portanto, um poema com um tema, cujo título era Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, esse meu poema termina assim: como diz o António Gamoneda, os bons temas dão maus poemas. Conversava recentemente com o Luís Ricardo Duarte, que me sugeria que um dia compilasse estas minhas comunicações, e dizia-lhe eu que, fazendo um balanço, talvez os textos que escrevi para cada mesa de debate das correntes tenham sido mais os de uma ilusionista do que de uma escritora. Tirei alguns mágicos da cartola, não sei se Borges, mas todos nos referimos a todos e muitos acabamos por trazer sem combinar as mesmas referências, mas principalmente andei nesta corda feita de correntes, ao longo dos anos, a tentar equilibrar-me. Talvez seja, afinal, isso o que se espera de um escritor, ou seja, de um equilibrista. Filo com humor, espero, e nesse campo, no do humor, contaram sempre com a minha seriedade. Aqui, nas mesas das correntes, já traduzi um soneto de Camões para a linguagem dos lols e dos what the fucks, rejeitando esse novo dialeto que, como uma afta, rebenta com a língua. Aqui já escrevi a letra para um samba de empatia com um refrão que repetimos juntos. Aqui já falei de uma viagem a Londres na qual descobri que a minha livraria, no Soho, estava transformada em sex shop. Aqui já lamentei a falta de tempo, sobretudo para a escrita, e já abordei o problema das viagens culturais em pacote de 3 dias. Na altura, recordei uma entrevista à Cartier-Bresson, na qual o fotógrafo dizia, e cito de novo, uns anos depois de eu ter lido aqui, Henri Cartier-Bresson: vivi a época de ouro. Naqueles anos, para mim a vida era, em certo sentido, quase mais difícil que hoje, mas podíamos dar-nos ao luxo de passar um ano fora, num país. Hoje, os meus colegas viajam por 3 dias. Acho que foi o Rodin que disse que aquilo que fazíamos com o tempo respeitava. Fim de citação. Muita coisa mudou nas nossas vidas nestes 25 anos, e na vida do país, e na vida do mundo, e ainda há de facto sempre qualquer coisa que está para acontecer, o que é assustador e ao mesmo tempo um alívio. Mas hoje, depois de tantos truques de magia que tentei expor-vos quando tive a oportunidade de me sentar aqui, não trago nada na manga.
Depois de tantos anos a vir aqui, tentando ser primeiro jornalista, depois ilusionista, equilibrista, ensaísta, humorista ou sambista, lembrei-me pela primeira vez de trazer a poeta. Poeta não rima nesta frase, o que é um problema. Com jornalista, ilusionista, equilibrista, ensaísta, humorista ou sambista, poderia rimar, por exemplo, contabilista. E não digo isto por acaso. Não resisto a partilhar convosco que a minha contabilista, de certa forma, rima com poeta. A empresa de contabilidade, passa a publicidade, que trata das minhas declarações de IRS, chama-se Nobel Apoio. Só reparei nisso há muito pouco tempo e pareceu-me magnífico. Todos os escritores do mundo deviam ter uma contabilista como a minha, porque dá uma certa esperança a receber, de vez em quando, mesmo que pelos piores motivos, um e-mail da Nobel Apoio. E claro, se continuarmos nas rimas mais imediatas, jornalista, ilusionista, equilibrista, ensaísta, humorista, sambista e contabilista, rimam também com insista ou com desista. Ainda assim, prefiro a primeira opção. Pensei por isso que este ano se celebram os 50 anos do 25 de Abril, os 25 anos das correntes de Fevereiro e os 20 anos de uma poesia de junho, mês em que publiquei o meu primeiro livro de poemas, em 2004. Talvez os lírios compreendam. Nunca esquecerei essa minha alegria. E alegria, sim, pode rimar com poesia. Mas, de facto, tenho-me esquecido de trazer comigo a poeta às correntes. Por isso, 20 anos depois, pensei que desta vez o melhor seria escrever um poema. Aqui vou, como Natália Correia, jogando-me aos dados. O meu poema tem título e versos roubados a José Mário Branco, da canção Inquietação que aqui nos reúne, e a Carlos Drummond de Andrade, dos poemas A Flor e a Náusea e Agora, José. A última vez que me sentei a esta mesa, neste teatro, começou uma guerra. 2 anos depois, essa guerra não terminou e começou outra. Não são as únicas, sabemo-lo, há mais guerras. Eu não sei contar o número de guerras. Sei que me foi impossível encarar o tema desta mesa sem pensar em todos os que as guerras perdem todos os dias, sem pensar em todos os que por todo o mundo sabem exatamente, esses sim, pelos piores motivos, o que é que está para acontecer. Antes da leitura, recordo apenas 3 passagens que poderiam ser 3 epígrafes deste meu poema. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, José Mário Branco, Inquietação, 1982. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Carlos Drummond de Andrade, no livro A Rosa do Povo, de 1945. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você? Drummond de Andrade, no livro José, de 1942. Leio-vos então o meu poema, inédito, e que escrevi para esta sessão. É um poema-tema, por isso lembrem-se do que me disse António Gamoneda. Os bons temas podem dar maus poemas. São flores aos milhões entre ruínas, façam completo silêncio. E agora, José Mário? E agora, Drummond? E agora, Filipa? E agora? As flores estão no chão, os corpos estão no chão, as flores estão cortadas, morrendo sobre os corpos cortados, morrendo. São flores aos milhões entre ruínas. E agora, José Mário? É que são flores a cobrir milhões entre ruínas. O ruído não para, não passa, não estamos melhores. Os contabilistas do mundo arquivam faturas de armas e tanques. Vão jantar fora e alguns até conseguem dormir. Mas não há água nos tanques de pedra da infância. De infância nenhuma. Há armas. Que armas? Ninguém nasce com licença de uso e porte de arma. Ninguém parte de armas e bagagens para a cidade nenhuma. Os contabilistas do mundo, o mesmo em frente, arquivam os restos das casas, os restos das contas que fazem ao que resta da vida. Ninguém nasce. E agora? Até as aranhas são ruidosas a fechar as suas teias. Deixam-nas cair como paraquedas sinistros sobre as famílias. Não há fuga para quem se ama em conjunto. Há esconderijo para um, arroz para um, médico para um. Só há fuga para quem se arma em conjunto. Só há fuga para quem tem gasolina e capacetes e coletes à prova de flores, tantas flores aos gritos, tantas. E agora, Drummond? Façam completo silêncio. Mas não há silêncio neste cemitério, não há sequer cimento, só desespero, só pó.
Este cemitério era a cidade, eram cidades. E agora? Com que flores celebramos a Revolução? Com que gente? Com que mão? Eu hoje lembrei-me que já fui criança e preciso de explicações. Sou uma criança a precisar de explicações. Mas tu já não és criança, Filipa. Tu tens obrigações sociais, políticas. As políticas, a política. Eu preciso de explicações como se fosse uma criança muito diferente da que fui. Quero que me expliquem tudo já, como se eu fosse uma criança francesa. Como se eu fosse uma criança francesa no maio de 68. Como se eu já fosse uma criança portuguesa no 25 de Abril. Como se eu tivesse sido uma criança preocupada. Como se tivesse sido uma criança que pensasse na guerra, na revolução. Não pensei e arrependo-me. Quero voltar a ser criança para me preocupar, mas antes preciso que me expliquem isto tudo direitinho, para me arrepender bem. Eu apanhei flores vivas para a minha avó viva, eu brincava no jardim e só tinha medo de aranhas pequeninas. E agora, Filipa? Não sei nomes de flores, e isso é indiferente, mas inventei uma personagem que comia flores caras porque nunca passei fome. E isso é diferente. Perdoem-me. Não saio daqui até que me expliquem o que devo fazer. Alguém se levante, por favor, e me explique tudo como a criança que foi. Que as duas crianças conversem, que milhões de crianças conversem, que voltem a crescer flores entre ruínas, como na cidade de José Mário, que volte a nascer uma flor na rua, como na cidade de Drummond. Eu não sei quem teria sido se tivesse nascido noutra rua, noutra cidade. Sei que na cidade de José Mário, sei que na rua de Drummond ainda há flores vivas, ainda há pessoas vivas. Até quando, Drummond? Até quando, José Mário? Muito obrigada. Obrigada. Em tempo, mas não deu para pagar ao de Bruno. Não? Não? Puntualísima. Bom, pasamos a Pedro Rapoula. É de perto, mas ten estado moito lonxe. É o tradutor, por certo, da Filipa, o cual xa serve tamén como carta de presentación, mas ele ten estado dedicado a moita coisa que ten a ver tamén con a diplomacia e no Panamá, na Colombia, mas é poeta. Notase en quase tudo, até ao velo. De cualquier modo, ten un blog, poden procurar o seu nome, poden aí, mas vamos ouvir primeiro. Pedro Rapoula. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Manuela Ribeiro e às Correntes de Escrita pelo convite e felicitá-los por estes 25 anos a fazer história. Eu escrevi um texto a partir do verso do Zé Mário Branco e penso que foi um bocadinho literal porque sou tão fascinado pelo Zé Mário Branco e pela sua obra que acabei por me entusiasmar e fui bastante literal. Espero que gostem. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Então não há, Zé Mário. Então não há. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer e pedir a um pessimista que fale sobre isto é talvez atiçar a fogueira ou empurrar para a queda. Vamos lá falar de expectativas. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Isto faz-me lembrar aquelas horas inquietas da infância, aquelas horas em que a manhã chegava e com ela a sensação infinita de expectativa e contentamento, a certeza de que aquele dia ia ser melhor que o outro, que ia ser melhor que o anterior, que ia ser melhor que os outros. A expectativa. A expectativa, Zé Mário. Essa inimiga da razão, essa companheira absurda da ilusão. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Então não há, Zé Mário. Como daquela vez em que cheguei a casa com a cassete, ainda era uma cassete, do FMI, que a Ana Patrícia me tinha emprestado, a Ana Patrícia tão revolucionária, a Ana Patrícia tão filha de resistentes antifascistas, a Ana Patrícia, perco-me, a cassete do FMI, e eu a chegar a casa com aquela surpresa, a expectativa na mão, a expectativa na barriga, a expectativa nos ouvidos, o FMI, esse texto que hoje vejo como mágico, único, essa ode marítima, esse livro do desassossego em não sei quantos versos, o FMI. Do Zé Mário, pá. Não sabes quem é o Zé Mário, pá? És mesmo um pequeno burguês, pá. E eu a carregar no play, e a voz do Zé Mário a começar a tocar, e a luta de classes a começar a tocar, e a revolta a começar a tocar,
e a raiva a começar a tocar. E eu ali parado, a dar um encontrão nas minhas expectativas, a fundir-me com as minhas expectativas, a perceber tanta coisa e a não perceber nada, mas a perceber tudo ao mesmo tempo. E nisto chega o chega o carrasco, chega o meu pai e para o leitor de cassetes com uma mão, enquanto me dá uma bufetada com a outra e me diz enlouquecido que aquilo não se ouvia lá em casa, que lá em casa não se diziam aquelas coisas, que aquilo não era de gente decente. E eu a pensar que afinal havia pensamento político na nossa casa, que afinal não eram todos carneirinhos, que eles não tinham ido para a rua no 25 de Abril, mas afinal tinham opiniões, mesmo que eu não estivesse de acordo com elas, e eu já com expectativas de ter uma discussão política, de finalmente falarmos da PIDE e do 25 de Abril e da ditadura e do Salazar e da descolonização e dos retornados. A expectativa, Zé Mário, a expectativa. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, Zé Mário, então não há? Ah, pois, claro que há. Mas não era a política, Zé Mário. Não era a tua mensagem, Zé Mário. Não era a revolta, não era a luta de classes. Eram os palavrões, Zé Mário. Eram aquelas obscenidades, Zé Mário. Aquelas porcarias, aquelas palavras feias que aos 14 anos era suposto que eu ainda não soubesse, que aos 14 anos era suposto que eu não dissesse. Eras um malcriado, Zé Mário, a dizer aquilo tudo. E lá em casa não se queria gente malcriada. Não era a política, pá. Antes fascistas que malcriados, ó Zé Mário. Os palavrões, Zé Mário. Era esse o problema, pá. Qual liberdade, qual carapuça. E ali fiquei eu, com cara de parvo, depois da bufetada, depois da desilusão. Eu, com cara de parvo. Eu, como um cravo murcho caído no chão, a secar ao sol, no passeio de uma rua sem sol. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Então não há, Zé Mário. Quem cresce numa casa escura espera sempre que aconteça alguma coisa. Quem cresce numa casa escura espera sempre a luz. Cá dentro, inquietação. É só inquietação, Zé Mário. O que é isto de ter esperança? Diz-me. Pode haver razão para tanto desalento? Ouviste, Zé Mário? A minha mãe sempre trabalhou muito fora de casa, chegava sempre bastante tarde e eu já estava deitado. Naqueles momentos, depois de me deitar, ficava muito quieto e direito na cama, à espera que a porta de casa se abrisse. Era terrível aquela angústia de não querer adormecer sem ouvir o barulho da chave, que significava que provavelmente a mãe iria ao quarto dar-me um beijo de boa noite. Acabava sempre por adormecer e no meio da desilusão da manhã seguinte ficava em mim uma sensação de vazio que me deixava inseguro e muito só. Mas pior, muito pior do que isto, era estar acordado e perceber que os passos dela se encaminhavam para todos os lados, menos para o meu quarto. O som daqueles passos a afastarem-se fazia com que algo se quebrasse e penso agora que foi assim que fui perdendo a noção de ser criança. Lá está a expectativa, Zé Mário. A expectativa. Essa sombra que vai cobrindo tudo até ser apenas noite. Quem cresce numa casa escura espera sempre que aconteça alguma coisa. Quem cresce numa casa escura espera sempre a luz. Sabes vencer a solidão, Zé Mário? Diz-me, sabes vencer a solidão? A solidão. Como diz a Quintans, eu não quero falar-te da solidão dos silêncios, porque eles são a sombra da palavra. Aumentam-na. Não se deve pedir a um pessimista que fale de futuro, nem de silêncio, nem de solidão. Não se deve pedir a um pessimista que fale. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, o que eu não sei. Passam-se 50 anos do 25 de Abril, desse dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. Terá acontecido algo maior que ver nascer a liberdade? Mas o que ficou para mim desses versos, senão o silêncio? Eu não queria falar do silêncio, Zé Mário. Eu não queria falar do silêncio, eu não queria ser aguafiestas, como se diz na Colômbia, que é como quem diz desmancha prazeres. Não. O dia de festa, Zé Mário, estes dias são da literatura e dos poetas e da liberdade e da expectativa, de tudo o que ainda está para acontecer. Num poema do meu primeiro livro eu dizia que gostava de assistir ao pôr do sol, porque há nele a confirmação de uma sentença.
mas talvez seja justo dizer hoje que aprendi a gostar também de assistir ao nascer do sol. É uma espécie de folha em branco que me permite uma sensação infinita de expectativa e contentamento, a tal sensação de possibilidade em que ainda nada aconteceu, a tal expectativa de que podemos, por momentos, acreditar que vamos ser felizes. É certo, há sempre qualquer coisa que está para acontecer. O verso. O verso está para acontecer, o verso está para me acontecer e só isso é motivo para salvar-se o dia. Só isso chega para que o pessimista sorria e se converta ao dia inicial e limpo. E lembro-me já a rir daqueles teus versos, José Mário. Manda-lhes com os decassílabos que eles já vão saber o que é meterem-se com uma nação de poetas. Caramba, se não é a poesia que está sempre para acontecer. Não é esta a grandeza das mãos e das palavras? Amassar o verso, criar o poema, fazer a revolução. Com estas mãos que acreditam em tão pouca coisa e que aprenderam cedo a desconfiar da expectativa. A expectativa, Zé Mário, eu desconfio sempre da expectativa, mas há sempre alguma coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. E por enquanto, Zé Mário, por enquanto eu sou livre. E estou vivo, e penso, e escrevo, e falo, e amo, e odeio, e também calo. Há sempre alguma coisa que está para acontecer. É a vida que está para me acontecer. E por enquanto, Zé Mário, por enquanto, eu estou livre para viver. Muito obrigado. Bom, recuperamos un minuto. Moito obrigado. Sandro William Xunqueira. Nacimento exótico, escritor, encenador, profesor de expresión dramática, promotor de libro leitura, distinguido no campo infanto-juvenil e non só. Sandro. Bem, antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar aqui na Póvoa, a ver a sala cheia, estar aqui com os meus colegas de mesa. Como o Bruno, eu já numa edição anterior falei da minha avó e do meu avô, portanto, hoje vou aproveitar a ocasião para falar da minha prima Maria João e do que lhe está prestes a acontecer. Então vou começar. Eu também não sou muito bom no improviso, por isso escrevi aqui umas linhas. Apesar de algumas imprecisões, nada na minha intervenção é falso ou inventado. Não vai estar no feed da internet amanhã, nem nos jornais dos próximos dias. Serão estas palavras e os vossos ouvidos aqui agora e nunca mais. Não estou aqui para inventar histórias, embora exista esse risco. Os escritores são uma cambada de mentirosos. Fica o aviso, durante a minha intervenção as margens da realidade irão confundir-se com as margens da ficção. Toda a gente sabe que a realidade é pura invenção, por isso sobrevive. A autenticidade é passageira, por isso é efêmera. A inquietação essa é permanente. Cabe-me hoje contar-vos o que está para acontecer à minha prima Maria João. A Maria João escorregou do ventre da minha tia e rompeu por este mundo aos gritos em outubro de 1978. Uma prima assim não se inventa. Desde pequena, a João nunca aceitou que lhe dissessem o que podia ou não fazer. Nem impingiu, era só o que faltava, ou quer que fosse aos outros. Cedo percebeu que cada indivíduo está alargado à sua própria sorte e circunstâncias. E que o esforço que cada um deve fazer é amanhar-se o melhor conseguir, rastejar pela lama, arranhar a pele e a terra para manter-se à tona. Cadeia de incidentes. A Maria João cresceu no seio de uma família remediada da base da pirâmide, aquilo que os economistas apelidam de classe média baixa. Teve uma infância normal, não foi abusada nem violentada, embora o carinho e a alegria não abundassem lá em casa. Estudou em escolas públicas, onde foi uma aluna regular. Não é nenhum gênio, mas também não é parva. A sua educação desenvolveu-se dentro dos parâmetros médios do rebanho da vulgaridade, da média prevista para a manada dos insignificantes, das linhas percentuais de futilidade que qualquer governo estabelece e defende, com unhas e dentes, para que as coisas se cumpram sem incidentes nem revoltas. Teve dias bons, dias maus, dias assim.
Apanhou carraspanas de fazer uivar os cães, dançou até lhe doerem os gêmeos, quase se formou em antropologia, a sua única e primeira opção, vá-se lá saber porquê, com enorme esforço financeiro dos meus tios, mas nunca conseguiu arranjar um emprego na área, nem na investigação, nem na educação, nem em nenhuma zona lá perto. Andou por aí aos tombos, entre trabalhos precários e o desemprego. Trabalhou como caixa no Pingo Doce, numa Zara, num call center a vender seguros de saúde e agora faz limpezas para tentar chegar viva a meio do mês. Não tem dinheiro, só dívidas. Anda a viver há muito no limite do fio da vergonha, embora não haja problema nenhum em trabalhar nas limpezas, muito pelo contrário. Fazer trabalho doméstico faz bem à alma, diz ela. Arruma a lama da cabeça. A João gosta verdadeiramente de limpar, de ver as coisas limpas. Adora mexer em água, adora ver o que a água faz à porcaria. A guiar a porcaria até aos ralos. Tão bonito. A água a absorver a merda no seu próprio corpo e a conduzi-la até ao esgoto. A água suja-se para que nós estejamos limpos, diz-me a minha prima. Ainda assim, não consegue pagar a prestação da casa dela. Mentira, não é dela ainda, é do banco. Mas a Maria João guarda a esperança. Talvez quando fizer os 68, se chegar aos 68, já a consiga chamar de sua e depois pode morrer descansadinha, porque já amortizou a totalidade da dívida e o brinde calhará em herança a um qualquer familiar que tenderá a alugá-la para conseguir pagar um empréstimo qualquer que contraiu nos entretantos. Toda a gente contraiu ou contrairá. Vocês já contraíram? É assim uma pescadinha de rabo na boca, um ciclo pernicioso. Se calhar nem vai chegar lá, aos 68, João. O mais provável é não chegar. Vai morrer antes por causa de uma coisa estúpida. Morre-se tantas vezes por coisas estúpidas. Ao dobrar uma esquina, uma máquina de costura Singer é lançada por uma janela, do género água vai, e pronto, fica feito. Lugar errado à hora errada. Ou então morrerá afogada numa praia fluvial por causa de uma corrente muito forte, num dia estupidamente bonito, em que a água brilha de azul e frescura e, claro, acaba a cumprir a sua função enquanto água, a função de levar a porcaria para longe. Quando saiu de casa dos meus tios para se fazer à vidinha, como não tinha a totalidade do dinheiro, podem rir à vontade, para comprar a casa a que se chama de sua, pediu dinheiro emprestado a um banco, normal. Taxas de juros, esforço, spreads, Euribor a 3 meses, essas porcarias todas atreladas. Não há outra forma, é o que a maioria das pessoas faz. Agora, não sei se ainda faz. Com juros, com esforço, spreads, Euribor. E se a Maria João deixou de pagar as prestações da casa que tem em nome dela, e se a Maria João deixar de pagar as prestações da casa que tem em nome dela, corre o risco de ser atirada para a rua com uma máquina de costura Singer. A água vai. Isto tudo para a João ter uma casa, a sua casa, o seu T1. Um quarto acamado, um sofá que faz de sala, uma cozinha onde há 3 espaços, uma sanita lavatória e poliban forrados a azulejo. Poliban que obriga a minha prima a não ganhar peso de forma a poder continuar a entrar e a tomar banho. Ou a baba de camelo e hidratos, ou um banho matinal. Assim se faz a matemática. É uma maneira asseada de manter a linha. E uma varandinha, eu já lá estive, uma varandinha assim pequenina, daquelas que as pessoas tentam tornar dignas com hortas verticais. E assim uma varandinha que é, em suma, o seu paraíso privado, o seu escape, o seu porto de fuga, onde por vezes, de noite, depois de abrir uma lata de atum, a olhar lá para fora, vê as luzes da cidade. Eu não sei se sabem, mas de noite todas as cidades são bonitas, até a moita. E nesse instante, em que a João olha as luzes da cidade e come o atum da lata, acredita que ainda é possível. Ainda é possível alguma coisa acontecer. E bebe uma mini para encher a barriga de esperança e deita-se a pensar que amanhã pode ser. Amanhã pode ser. A Maria João não é uma pessoa má. Eu não sou uma pessoa má. É uma das frases mais ditas na história da humanidade. Mas o que é uma má pessoa? Alguém aqui é uma má pessoa. A maldade não tem marcas, não coloca sinais no rosto.
Ou ao contrário, somos todos boas pessoas quem é que registra, analisa, pesa e faz as contas sobre os pensamentos e ações para que o resultado final seja tão amplamente positivo a favor da humanidade. Basta olhar para o estado do mundo para perceber que alguém não anda a fazer bem a matemática. Porque ninguém se considera uma má pessoa, certo? Somos todos boas pessoas e muito humanos e amigos dos seus amigos, cheios de humanidade. O nosso grande feito é sermos muito verdadeiros e pensarmos muito mais nos outros do que em nós. Não é assim? Quando escrevemos, podemos cair na ilusão de fazermos a diferença, de que a ficção pode inundar a realidade com a mesma força da água que arrasta a porcaria para longe. Imaginem, a escrita a absorver toda a merda e injustiça no seu próprio corpo e a conduzi-los até ao esgoto. Eu imagino, às vezes, que os meus livros se sujam, são sujos, para que alguém fique limpo. Depois abro a janela do mundo e verifico que pouco importa o que escrevo. A vida é um acumular de falhas, erros, dívidas, um repetir dessas mesmas falhas, erros, dívidas. Atravessamos a vida a apanhar porrada de todos os lados, abrimos a goela e engolimos os erros, os socos, os desaires, as ofensas, as dívidas não dá para engolir. E a seguir morremos com a febril consciência de todo o tempo que perdemos, da merda toda que fizemos, toda a merda que nos fizeram e das respostas que não demos, as coisas que não questionámos e principalmente as perguntas que não nos fizeram para que pudéssemos encontrar o fio à meada à nossa fragilidade e sairmos mais limpos da imundície. Ninguém é exatamente o patrão, o chefe, o dono de todos os seus feitos e atos. Achamos-nos gigantes, todos gigantes e boas pessoas, seres humanos incríveis. Mas somos insignificantes pedaços de quase nada, porque não conseguimos explicar o que nos acontece, a nós e aos outros, e não fazemos ideia do que nos espera. Desconhecemos o que está para a frente, tal como já esquecemos o que ficou para trás. O desconhecido é vasto. Nunca acaba. E então escrevemos. Porque há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Qualquer coisa que eu devia perceber. Beber uma mini e encher a barriga de amanhãs, abrir uma lata de atum e apreciar a vista. É o que desejo à minha prima Maria João, a filha da Constituição, que consiga pagar a renda este mês e que chegue viva ao meio do próximo, pelo menos. Porque ninguém está aqui para lançar o barco no mar e ficar pelo caminho. Obrigado. Bom, Ana Paula Tavares é unha histórica. Creo que sobran no sentido nobre, en todos os sentidos. Poeta, historiadora, profesora, académica, mas, bom, aquí é coñecida, é lida, en fin, sabemos dos seus títulos. Ana Paula. Muito obrigada, Carlos. E o histórico, então, é... Um monumento. Eu trazia um pesado caderno de encargos para começar aqui a minha prestação, mas comecei logo mal, não é? Porque estraguei a apresentação de livros do Hélder Macedo e do João Paulo Borges Coelho e estraguei a vossa mesa que obriguei a atrasar. Mas alguma coisa do caderno de encargos eu vou dizer, outra não vale a pena dizer, porque eu quero guardar 2 minutos do meu tempo para uma senhora que eu não sei bem o nome, mas que ontem não conseguiu falar o que tinha para dizer. E eu parto do princípio que ela, se calhar, tinha uma coisa para dizer muito mais importante do que aquilo que eu tenho para dizer. O ponto 2 do meu caderno de encargos é agradecer à Manuela e à equipa que ela, a pulso, a choro, abraço à palavra, consegue manter ao longo destes 25 anos.
E a forma como cria tudo isto, este nosso encontro, com encontros e desencontros, com pessoas que gostamos e outras menos, mas que é uma coisa boa. O ponto 3 do meu caderno de encargos era pedir aos portugueses, e desculpem este atrevimento, que por favor não deixem o 25 de Abril acabar em março. E o meu ponto último do caderno de encargos, esse então é o tal que eu não vou falar, porque duas amigas, a Odete Semedo e a Gisela Casimiro, com muito mais propriedade falaram dele, que é de não esqueçamos, todos nós, que os africanos têm aqui um papel importante, não esqueçamos os africanos, que os africanos não se esqueçam de nós, que Amílcar Cabral não é só o problema dele fazer 100 anos, é muito mais do que isso, é aquilo que ele escreveu, aquilo que ele disse, e que essas liberdades todas de que falámos, ou temos falado aqui tão insistentemente, essas coisas que estiveram para acontecer também se decidiram no continente africano. Terminado o caderno de encargos, passo à leitura do texto mais pequenino das correntes. Isto é um compromisso que eu assumi comigo mesma, e ontem eu só tenho pena é que eu durmo muito. E então só tive pouco tempo para encolher o meu texto. Acho que consegui um bocadinho. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. E pode ser aquele momento entre sexta-feira e sábado, quando o cansaço da demanda da água, comida e filhos se suspende e todo o ruído baixa para que se fechem os olhos na esperança de um momento que seja só seu e inteiro. Sonha-se o sonho antes dele existir como matéria intensa. E se o grito de mulher rasga ainda à noite, é só um breve tempo dissonante, para que logo entre mim e o mundo se insinue a esperança de uma teia habilmente tecida e forte que me segura a cabeça molhada e os dias tristes. De onde eu venho, há florestas fechadas que é preciso transpor, longos caminhos da água e comida por levantar. Há viajantes pela noite sem destino, e as coisas que acontecem criam um lá distante e impossível de alcançar. Uma pessoa grava no corpo os caracteres antigos de um amor eterno e velho que se esvazia ao fim da noite, um pouco ali, um pouco aqui. Um anjo louco passa sobre o silêncio da pedra e deixa um rasto de 3 sílabas que é preciso juntar. Os que não têm casa dobram-se no meio do calor e do frio, conscientes de si próprios e da espessura dos corpos sem asas, mas ainda assim com vontade de desenhar o tempo da espera e da conquista. Outros lugares bem conhecidos estão agora ocupados por fantasmas que não voltaram da viagem, nem do frio. Aqueles que eram anjos ontem assumiram a dimensão da alteridade que os transforma e obriga a ser antepassados antes do tempo e da passagem de sábado. O que vai acontecer não se diz, espera-se. Março permite a fuga e alguma água pode guardar-se na cacimba do tempo. Não se diz, não pode dizer-se. É um momento que desliza entre sexta-feira e sábado em que se pode navegar o trauma, apagar a luz e fechar a boca das histórias. Não serei a que conta,
Sherazade dele e menina. Eu ouvi muitas histórias de cinza da boca das mulheres, mas são ainda os mesmos pés que atravessaram o fogo, aqueles que descansam agora à beira da noite. É só meu este bocado de tempo, e se o que cresce da massa madre lá fora não saiu das minhas mãos, das mãos que misturaram farinha, água e sal. Tinha-as lavado antes da água santa dos primeiros dias, espremidas na hora certa e no silêncio. As vozes chegam dos caminhos da sede e por ordem, onde anunciam 1, 2, 3, 4, como se fossem as horas, mas o corpo resiste, enrolado no pano branco da mais velha, a dona do leite e da criação. Eu sei porquê, e sei quando, e sei como. Mahmoud Darwish avisou-me e disse: para um prisioneiro, a hora da luz é um momento de acontecer. E as coisas, ou qualquer coisa, vão acontecer. Mas não posso dizer: selada que está a minha boca depois de Sherazade, dispostas por ordem que estão as insígnias, passado o momento em que tudo estava para acontecer. Muito obrigada. Bom, a palavra que sobrevoou a mesa foi a expectativa, desde a expectativa da suspensão de tarefas das mulleres de sexta a sábado até que chega no Nobel de Apoio ou que chega das luvas a expectativa de Maus ou enfim, ou da prima de Sandro, expectativa, ou pura expectativa meio frustrada no diálogo do Pedro con o autor do poema que nos convoca. Mas a expectativa do que eu non estaba a espera era de que alguén metese unha cuña histórica para roubarlle tamén tempo. Se non entendi mal, entón, creo que é a Lelia, non é? Polas que entón o teu pedido é, sin sobrarte algún minuto, que Sobraron, non sí, sei. que lle coloquemos a Lelia a oportunidade de a expectativa de completar o seu, non sei, o que sexa. Entón, por favor, Lelia, a pedido da ou aquí ou non sei, vas aí? Eu tô, como é que é? Como a gente diz, eu estou fora do espaço. Não, estás em fui mesa tomada, neste momento. Fui realmente tomada de muita surpresa e agradeço muito a sua generosidade e gentileza. É que ontem houve uma mesa em que dizia: foge-nos o tempo já de decidir. E muitas coisas foram colocadas naquele momento e me prendeu muito quando foi dito que a guerra destrói a memória. E como eu trabalho com a memória coletiva e com patrimônio, esse material e cultural, eu fiquei aqui pensando, mas eu não acho que a guerra destrói a memória. Ela pode até trazer transformações, porque isso é mutável. E essa era a minha pergunta, se realmente a guerra destruía memórias. Porque eu venho de uma terra, de uma mulher que largou tudo, uma cidade pequenininha, na beira-mar, chamada Laguna, embarcou numa aventura de um homem chamado Giuseppe Garibaldi e foi buscar a unificação e lutou pela liberdade, tanto no sul do Brasil, com a República Juliana, quanto em várias partes do mundo. Sou de uma terra onde teve uma guerra do contestado, onde homens e mulheres de pé no chão foram espoliados da sua terra para que pudesse chegar à construção de uma estrada de ferro. E 15 quilômetros do lateral de cada vão dessa terra, eles estiveram fora. Mas essa memória, uma de 1912, outra de 1875, está muito forte dentro de cada um de nós. E mesmo que hoje eu não seja uma avó, mas uma bisavó, ela carrega comigo e vai estar junto com todas as gerações, e sim, por todas as geografias. Essa era a minha colocação.
Muito obrigada pela sua gentileza. Satisfeita? Bom, se alguém quer entrar também no comentário xa da guerra que transforma, as expectativas da guerra son máis complicadas, mas eu convido o resto da mesa a entrar no trapo do resto. E se non entra, ou a completar a súa fala. E se non entra ou non queren completar, brevísimamente, se faltou algún detalle. Abrimos inmediatamente a plateia, agora sí, xa non con ese privilexio de mesa, para que pregunten ou comenten. Alguén de Pedro, Sandro, Ana? Bom, nada a acrescentar. Entón, a expectativa está na plateia. Non, a expectativa, todo é pesimista. A espera da liberdade que non chega e das preguntas que tamén non van. Bom, ás veces non é un drama. Foi um gosto. Sen pudor, cortamos. Bom, pois moito obrigado pola vosa presenza. Boa noite. Olha, para. É Odete, estou aqui longe. Voltamos atrás. Lá em cima, Lá, Odete. cá em cima, sim. Grande Não, prazer. era mais a propósito da participação da nossa colega. Era para dizer que quando eu me referi que a guerra destrói memórias, ela destrói, sim. Quando as bibliotecas são queimadas, são memórias de um povo que está ali. Eu lembro-me, no caso da Guiné-Bissau, quando foi a guerra de 7 de junho, que durou 11 meses, os senegaleses, as tropas senegalesas, que estavam no INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, utilizaram livros para acender fogareiros para fazer chá. E eles não eram nenhum analfabeto. Eles sabiam exatamente que aquilo era uma memória, era a nossa história que estava sendo destruída. E era um país vizinho. E são um país irmão, eles. Quando houve a guerra no Iraque, as pilhagens aos museus, o desaparecimento de peças, e não é o primeiro momento desses roubos ou furtos. Não. Tudo aquilo que é pertença, que é memória, desaparece. E muitas dessas peças foram encontradas mais tarde em casa de pessoas que estavam à frente dessa guerra. Portanto, é ali que sustento a minha ideia de que a guerra destrói memórias. E destrói memórias linguísticas também. Quando o povo sai obrigatoriamente, quando o povo é obrigado a emigrar, a deslocar-se do seu lugar, vai para outras terras, nascem crianças que já não convivem naquele espaço, já não ouvem falar daquelas histórias, apesar de serem contadas aqui e ali, mas algo vai perder-se. É por isso que quando houve aquilo que é chamado muitas vezes de guerra colonial, Amílcar Cabral apelidou de luta armada pela independência. E ele dizia, a luta é um ato de cultura, porque essa luta ia trazer-nos de volta a nossa cultura que nos foi negada, as nossas línguas que eram ditas que não eram línguas, que eram qualquer coisa para se transmitir outra coisa, mas não eram línguas porque não tínhamos gramática. Então, a luta é uma forma de cultura, porque é um resgate daquilo que é nosso, que se não cuidarmos desaparece. Por isso, eu recorro-me, utilizando as palavras da linguista Zaida Pereira, que diz, é preciso traduzir, é preciso ir às origens, é preciso não deixar que a história e a memória desapareça na amnésia propositada de quem nos quer continuar a colonizar ou a neocolonizar
Obrigada. Obrigado. Deixámoslo aí ou alguém quer contestar? Deixámoslo aí. Obrigado, Odete.